Então, assim, quando vai olhando assim, botando, aí você fala, pô, hoje o que é melhor pro eleitor de direito, fala, cara, mas depende Não tem outro da forma nome, né? como cada um vê. Às vezes, isso é como eu vejo, eu não tô certo. O cara vai falar assim, irmão, olha só, o que você tá propagando, tipo o Léo do Partido Novo, é política de esquerda. Eu não quero isso de política pro Brasil. E ele é de direita. Não tem como ele ser de esquerda. Ele discorda disso, mimimi, ele é liberal. É por isso que até esses termos, direita, esquerda, se a gente só tiver esses dois, tá ruim. Se a gente pegar esses dois e ampliar para extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita, eu também acho ruim. Porque qual é a diferença da extrema-direita para centro-direita? Qual é a diferença da extrema-esquerda? Coisa. Eu acho que a gente tem que começar a trazer no Brasil alguns termos um pouco mais concretos. Quando você pega jornal antigo e lê, o partido importava muito. O partido tinha uma personalidade. Hoje no Brasil, só o PSOL tem personalidade. O Novo tem até uma coisinha assim, a turma mais liberal, mas identidade mesmo só o PSOL. Concordo. Você sabe, irmão, quem tá ali é PSOL. E é diferente do PT, você consegue ver que é diferente. Já o PT e PSB, eu não sei qual é a diferença. O PT pro PDT, também não vejo diferença. Tu acha PT possível? PCdoB, Tu acha possível daqui a 20 anos o pessoal colher frutos? colher frutos? Cara, já tá colhendo frutos. Não, então. Porque a gente lá atrás, Glauber, a gente tinha de candidato 20 opções. Hoje tá aí, hoje esse pensamento ele cresceu. É porque o que é os frutos, o que é essa ocupação de espaço, é um negócio amplo. E não é só o presidente da República. Glauber, olha a discussão que nós estamos tendo aqui. Isso aqui não vai gerar nenhum tipo de. Não é para gerar algum tipo de fruto? A gente não tinha isso no passado, cara. Não, desculpa, eu fiz a indagação. Tu citou que só o PSOL tem identidade, tá? Ah, sim. Eu sei que frutos, nós vamos colher porque frutos aqui. Eu sei que a direita vai colher frutos no futuro, daqui a 20 anos. Olha o pessoal, Mas eu tô quem é te o nome dizendo que ó, Boulos. a tua A esquerda não leitura, consegue se renovar. a minha leitura foi exatamente a que você colocou. Eu já comentei isso aqui nos dias que eu faço a transmissão sozinho. Minha percepção dessa pauta da escala 6x1 é porque eles estão vendo que a massa, né, do trabalhador, que a massa trabalhadora é tudo bolsonarista. Boa parte, uma parte muito relevante hoje é bolsonarista. E eles precisam voltar a comunicar. Eles ficaram na pauta woke, na pauta que não interessa a classe trabalhadora e perdeu a raiz do PT sindicalista do Lula. Então, Exato. Eles colocaram uma woke, né, para ser relatora de uma pauta trabalhista, que é a Erika Hilton. Isso aí. Então eles fizeram o combo, né? O combo do projeto de esquerda. Joga e joga. Beleza, percebi esse movimento. Agora, o que eu tô debatendo contigo, cara, é... Com tudo isso que você citou nomes, eu não citei nomes agora, né? Mas os nomes que estão aí na prateleira é Zema, é Ratinho, é Tarcísio e é Caiado. Exato. E é Caiado, né? Se nós estamos num cenário de novembro de 22, passando por 8 de janeiro, passando por todos os problemas que o Bolsonaro vem enfrentando aí, né? Que ele já enfrenta desde quando ele estava na presidência. Porra, não é crível, cara, pensar numa liderança para disputar 26, mas nós estamos hoje entrando em 25 e não tem nome. O movimento do Bolsonaro é o mesmo movimento do Lula 2018. É dizer, pode ser, cara, é levar o nome dele até o final. Na hora que chegar, se for isso daí levar o nome até o final, eu tenho certeza de uma coisa: todo mundo vai apoiar o outro nome. Vem cá, Lula versus Cachorro Caramelo, tu tem dúvida em quem tu vai votar? Porque eu falava na eleição de São Paulo. Assim, eu não gosto do Marçal. É o padrão São Paulo, exatamente. Ricardo Nunes ou Boulos, tu faz eu não gostava do Marçal. Eu não gostava do Marçal, e eu já deixei claro aqui do MBL, pra mim, assim, com todos os problemas, eu não sento nem pra conversar. Antes da eleição, antes do Marçal ser candidato, eu falava, não vou apoiar ninguém, pra mim são todos ruins, mas no segundo turno, até o Kataguiri, eu faço campanha. Até pro Kataguiri. Ah, mas eles fizeram voto nulo pra Bolsonaro, eu faço campanha pra ele. Sim. Porque eu consigo entender que o Kataguiri é melhor que o Boulos. Não tem condição, cara. Tem isso daí. Sim. Então, assim, aí você vota essa questão. Pô, mas já de agora, pra mim, a eleição do Lula, assim, ele só leva se quiserem.
E quiserem, enfim, né? Entendo aí cada um como quiser. Porque tem os interesses do Lula se continuar presidente. Para mim, assim, a briga vai ser para saber quem da direita vai despontar. Eu prefiro que Bolsonaro continue com seu capital político, porque eu vejo que dentro desse movimento de Bolsonaro é mais fácil emergir esse sentimento que eu tô te falando. Por exemplo, você pega, inclusive, o deputado do Novo, falando que o Trump é de esquerda, o Léo do Partido Novo, ele tá rebatendo o Felipe Barros, que tá questionando. E aí, liberais? Olha aqui o Trump indo pra cima do BRICS, medida protecionista. Ele deve ser comunista, né, o Trump, um cara desse. Ele tá falando, peraí, cara, a gente tem que ter aqui uma visão que a agenda econômica é muito importante, mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo. A agenda econômica, ela dialoga com a nossa vida, o nosso dia a dia, e não é só o dinheiro pelo dinheiro. É a repercussão política, econômica, de defesa, de soberania nacional que essa agenda econômica também tem. Então, entregar o capital político hoje é basicamente você entregar o capital político para o movimento liberal. Aí vai ter mais liberal, menos liberal, mas é um movimento liberal. Eu não sei como você enxerga essas figuras que a gente tá aí, Caiado, Zema, eu não vejo nenhum como um grande nome conservador, uma grande preocupação da soberania nacional, até porque eu não vejo eles se posicionando nesses temas. Cara, não, assim, não parece. Sabe? Uma coisa olha, que eu acho abjeta. O Zema, por exemplo, o Zema é um ator novo, né, na política, o Ratinho Júnior também, né? sim, Agora, o Caiado tá desde a UDR. Desde a isso, UDR, lá atrás. exatamente. E acho que o Bolsonaro tá esse tempo todo junto com ele dentro do parlamento, né? O Caiado foi deputado várias vezes, senador. Eu acho que o Bolsonaro tem condições de conhecer o Caiado, né? Beleza. Isso aí, na hora que chegar a eleição lá, então pronto. Bota o nome do Caiado. Assim, na hora de tiver que decidir. O Caiado é centrão, né, cara? O Caiado, ele é centrão. Agora, o Bolsonaro tem condições de conhecer o Caiado pelo histórico político, né? Sim. O Zema, ele, né, talvez tenha uma dívida ali por conta do segundo turno de 22 com o Zema, né? Mas o Zema estava defendendo o próprio interesse dele também, né? Porque ele O Zema queria... talvez tivesse ter uma dívida por 2018, né? As matérias da época mostrando como colar a imagem dele em Bolsonaro foi o diferencial para começar a subida dele. Bom, então, o Zema, ele tinha o estado dele, né? Para governar. E ele queria, né? Certamente ele preferia governar o estado dele que o Bolsonaro, não porque ele já sabia que com o PT ele já sabia o que ele teria, né? Então, tudo bem, mas eu não tô dizendo isso, cara. O que eu tô dizendo é o seguinte: o mesmo que nós vimos na esquerda, não tendo outra liderança a não ser o Lula, ou quem o Lula indicar, o poste caramelo, o cachorro caramelo de 2010 foi a Dilma, em 2018 foi o Haddad, né? E aí não se construiu uma outra liderança. Existe lideranças naturais, que é Nicolas, né? Mas quem que você pode citar aí que é jovem, que não dá pra... Cara, assim, o Tarcísio é uma liderança, não dá pra negar. Não, E sai do bolsonarismo, não é fazia parte do natural, governo né? Bolsonaro. O Tarcísio não é Mano, uma liderança natural. O Tarcísio é uma cara, liderança construída. Assim, que seja, mas ele teve o mérito de chegar onde chegou também. E olha que eu discordo do Tarcísio. Eu discordo, não sou fã do Tarcísio, não. o dia Mas, que cara, o o Nicolas... cara conseguiu. Ó, O cara virou uma liderança. Assim, aí a gente não pode falar assim, o método que ele usou para ser liderança não é bom. Cara, ele conseguiu ser uma liderança. Isso a gente tem que entender. O cara conseguiu virar uma liderança. Eu não discordo, eu não sou chegado no Tarcísio, deixo para você claro. Não sou chegado, tem não, várias cara, coisas que eu discordo. Mas ele conseguiu se tornar uma liderança. O Nicolas conseguiu se tornar uma liderança. Não, mas olha só, desculpa aqui. O Nicolas é uma liderança natural, jovem, vem da vereança, vai para deputado, ter um engajamento próprio, ter uma estrela própria, o Nicolas. Concordamos? Não tô falando da conduta política, do caráter, nada disso. O Nicolas tem uma estrela própria. Ninguém pode dizer que o Nicolas é puramente... Cara, deixa eu só te falar uma coisa sobre o Nicolas em específico. O Nicolas teve uns posicionamentos recentes, né, que entraram em choque com o Bolsonaro em alguns itens. O Nicolas começou a tomar um calor na rede social, mas um calor que, assim, ele tem a luz própria, pode ter. Mas grande parte também do apoio que ele tem é tipo o apoio do Tarcísio. Eu tô me referindo... meio que no bloco do Bolsonaro. Não, eu sei, eu tô me referindo lá atrás, né? Ele vem vereador em BH, ele ganha, depois ele explode de voto.
O Tarcísio é uma Mas liderança... aí também, pô, Vamos eu lá, entendo, cara. mas o Quando você Nicolas também, assim, coloca... ele fez o vídeo, coisa. Se você perguntar, acho que o próprio Nicolas, ele fala, galera, ó, lá em Minas, tinha um grupo, a Direita Minas, talvez seja o grupo de direita mais organizado que tinha. Na eleição de 2018 já estava mais ou menos organizado. Isso, Que é a mesma turma do Bruno Engler, a isso. Roberta lá, gente boa. Então, assim, você às vezes falar isso, talvez o Nicolas fale, cara, isso é meio injusto. Tiveram pessoas na minha caminhada até chegar até aqui. Aí a gente vai com ela, Tarcísio foi quem já era ministro, aí Bolsonaro empurrou, aí tá ali. Mas no final do dia, Não, é cara, o porque... cara se tornou a liderança, não se tornou, O sabe? que é que eu O não... Kassab é uma liderança no Centrão. Exato, cara. É Foi porque por rede assim... social? Sei lá, mas se tornou. É o fato. Goste ou não, o cara é uma liderança. Eduardo Bolsonaro, goste ou não, é uma liderança. Por quê? Porque tem o sobrenome Bolsonaro. Ele tem o sobrenome Bolsonaro, vai acabar sendo liderança. Ajuda muito, né, se tem o sobrenome Bolsonaro. Você pega, sei lá, em cada estado, lá em Goiás. O Gustavo Guedes se tornou uma liderança lá em Goiás, representando a turma do PL. O André Fernandes e o Carmelo acabaram se tornando liderança lá no Ceará. Todos eles fruto do engajamento na rede social, porque tem um potencial de comunicação e de engajar na rede. O que eu quero te dizer, eu não consegui concluir, é que o Nicolas já tinha uma liderança de direita vindo de Minas. Lógico que sem o efeito Bolsonaro, ele não teria o tamanho que tem. Então, as coisas se complementam. Agora, quando você tem um time de ministros, você dá destaque para ministros mais estratégicos que você quer formar uma liderança, certo? Então... Tipo o Salles, que não foi eleito antes, né? Não teve capacidade, aí foi ministro e aí foi eleito. A deputado, sim, com voto expressivo, porque ele teve um destaque. Pois é. Exatamente. Então. Ele teve um destaque. E não é uma liderança em São Paulo? Não, mas... Não causou? Eu sei que temos uma questão sobre o Salles, mas assim, deixa eu voltar aqui para terminar a questão do Tarcísio. O Tarcísio, cara, quem era o Tarcísio politicamente para ganhar governo se não fosse o título de, porra, o cara das obras, o cara que fez tudo, o cara que... Ele era o principal ministro do Bolsonaro. E não à toa ele ganhou para governador. Então formou-se uma liderança de fato. Eu acho que o único exemplo que se tem para falar do Bolsonaro de uma formação de uma liderança que a direita até então, lá atrás, via como a sucessão do Bolsonaro em 2030. Certo? Tarcísio faz 2 anos de governo, Sim. né? Sim, e vai suceder Bolsonaro em 2030. Só que o cenário muda. Algumas pessoas enxergam assim, outras esperam que seja, inclusive, outro nome mais conservador. Fala, pô, tomara que não seja o Tarcísio. Isso. Mas hoje, quando você vai vendo, né? Até pela própria árvore do Tarcísio, né? Trabalhou com o Dilma, né? O movimento dele em São Paulo, o Kassab lá com a influência que tem. Aí você questiona. Civil. Mas ele foi projetado, né? Foi projetado. Aos nossos olhos pelo Bolsonaro. Mas pode ser que nos bastidores já tinha Kassab por trás, a gente não sabe. Pode ser. Não, o método, eu não vou discutir com você o método. O que eu tô falando é o seguinte, cara, no final do dia ele acabou se tornando na liderança, é só isso, sabe? O método, beleza, é tipo herdeiro. Eu sou rico. Tá, ele realmente é rico. Ele herdou, mas é rico. Eu vou falar que ele não é rico? Ele é rico. Ele não é a mesma coisa que o concordo. self-made man. O cara que saiu de baixo, ralou, montou uma empresa bilionária do zero. Não, o cara nasceu herdeiro, aí é fácil. Mas o cara é bilionário, né? Fazer o quê? Ele herdou e ele construiu isso, né? Também, né? E tem o histórico de Aman, né? Também, militar. Sim, então sim. faz parte de quem o Bolsonaro, prestigia mais, né? Que são os militares. Agora, cara, se ele fosse uma liderança feita pelo Bolsonaro, que fosse o próprio Bolsonaro, né? O próprio sucessor do Bolsonaro, cara, a gente já teria que estar projetando o Tarcísio para ganhar do Lula. Só que quando tu olha o cenário, você quer o Tarcísio em 26 lutando com o Lula? Lógico, entre Lula e Tarcísio, você quer o Tarcísio. Mas é o teu candidato ideal para atender o que é caro para você no movimento da direita? Não é. Então, assim, cara, eu tô aqui, porra, na posição do host do podcast. Qualquer pessoa que tá numa posição, ele precisa formar
alguém para substituir ele, cara. Até para que ele vá para passos mais altos, ou então até para que ele consiga deixar o legado, a continuidade do legado. Bolsonaro, não percebo esse movimento do Bolsonaro querendo trabalhar. O que eu percebo cara, talvez é o movimento mas aí padrão que tá. Lula 18. Mas pense assim, cara. Talvez já tem. Talvez já tem um cara. Mas Às não vezes pode ser desgastar o nome. Tarcísio. Tomara. Às vezes é o próprio Tarcísio. Ó, às vezes é o próprio Tarcísio. Ainda. Vamos pensar, vamos supor que é o Tarcísio. Vamos só pegar aí critério de expressão. Vai ser o Tarcísio. Vai passar aí o tempo todo falando: não vou ser candidato, não vou ser candidato, não vou ser candidato, não vou ser candidato, vou vir para reeleição, entrevistas, pessoas falando. Bolsonaro coloca o nome dele na urna, sabendo que não vai poder ser, passa aquelas 3 semanas até indeferir. E agora quem vai ser? Ah, vai ser o Tarcísio. Mas tem um Mas já tava problema aí tudo que tu não botou na equação. O Tarcísio precisa ir pro PL, né? Se ele continuar no republicano, não pode. Não necessariamente. Pô, mas muda o Não número? Que necessariamente. porra de campanha é essa? Vai dar errado, né? Cara, não sei. Só funciona Porque se o cara for lá votando 22 achando que é Bolsonaro. Não tem como, não porra. sei, cara. Porque o Tarcísio ele já foi eleito pelo republicano, mostrando que, cara, o cara votou sabendo que era. Votou sabendo que era o candidato de Bolsonaro. Mas o Bolsonaro O cara tava na votou sabendo que disputa, era. irmão. É diferente. Eles estão fazendo no mesmo palanque, né? Eu não sei. Enfim, não sei. Eu não sei, eu tô botando aqui uma suposição. Aí a gente não vai saber. Aí não vai Faz saber. sentido. Pode ser que Faz sentido também. desde que o Tarcísio vá pro PL. Pois é, mas o que eu tô falando é o seguinte: Bolsonaro passar o bastão hoje, matematicamente, olhando o grupo político dele, os deputados que ele quer colocar na máquina, os senadores que ele quer colocar na máquina, que não necessariamente o que você quer, mas o que ele quer, não faz sentido para ele. Ele é mais vantagem empurrar até o limite para fazer essa transferência, inclusive de votos, falar tá aqui. Porque hoje abrir mão disso é abrir mão desse bloco político que, assim, eu não acho que a imprensa ela quer destruir Bolsonaro. Eu acho que ela quer destruir Bolsonaro e esse grupo que tá no entorno dele. Eu não acho que a imprensa olha o Nicolas com bons olhos. Eu não acho que a imprensa. O Tarcísio até é bem tratado. O Nicolas eu não acho. Eu acho que a imprensa gosta. O Ciro é filho do cara, então obviamente não vai gostar. Mas eu não acho que a imprensa gosta daquele núcleo duro, ideológico do bolsonarismo. Até porque quando estava no governo, essa parte mais ideológica sempre foi atacada. Então eu não acho que, matematicamente, pensando nessa ala mais ideológica, que eu não acho que tem espaço nem em outros partidos, faz sentido, cara, entrega o bastão agora. Vamos começar a empoderar alguém que nem faz tanto assim parte desse núcleo duro da gente. Sabe? Porque assim, vamos pensar hoje de forma, nesse que a gente comentou. Eu não acho que empoderando o Tarcísio ia ser bom para essa ala mais ideológica. Eu não acho que o Ratinho Júnior, muito menos o Caiado e o Zema. Sabe? E o Caiado ainda tem um problema, assim, pensando extra, que não é nem por causa do Caiado, é porque como União Brasil é a junção do DEM com o PSL, fica aquela rusga do Bivar, né, que tem lá, e aquela ala do PSL que tava lá, que brigou com esse pessoal. Então aí pode ser uma motivação a mais, falar, vamos dar o troco agora daqueles deputados ali, né, que a gente não conseguiu lá atrás, vamos dar o troco agora. Então não faria matematicamente... Mas tu acha que se o Bolsonaro abraçasse o Caiado não mudava pro PL? Eu acho que não, velho. Eu acho que não. É isso, é uma campanha certa. Ele tem muito tempo, cara. Ele tá com as raízes fincadas. Porque o Caiado era do DR, depois foi pro PFL, enfim, tava no DEM. Então, assim, ele tem tempo de história no partido. E não é assim do dia pra noite, né? Ou tu mesmo, no teu dia a dia, quantas pessoas tu não conhece, tá em determinado local, tu vai criando aquele vínculo, e no final do dia, você conhecer as pessoas, às vezes, você ter o número de celular de alguém faz muita diferença. Sim. Difícil. E o Caiado tem envergadura política dele. O Caiado tem a vaidade política dele, o ego dele. Também. Só que pois é. o cara não bota o ego na frente dos negócios, né? Senão ele não vai ser bem sucedido. Então, assim, ele sabe que para ele ganhar a eleição, ele tem que ser o nome, né? O nome da direita. Senão ele não ganha. Se tiver Caiado, Tarcísio e Lula, Caiado não vai ganhar do Tarcísio. Então, assim, a composição do Caiado presidente, o Caiado, ele traz esse discurso da segurança, o cara firme. O cara tem envergadura. Ele tem histórico político, né?
o estado dele é Mas, bem avaliado. mas aí para e pensa. Você entende a dor dos bolsonaristas, que acho que a dor do Brasil entende, né? A galera reclama muito da censura e liberdade de expressão. Sim. O Caiado acaba de fazer 2 movimentos homenageando pessoas aí que a direita não gosta muito. Tu acha que isso já não gera aquela assim, pô, Caiado, se tu tá em busca do, Então, cara, mas sabe, de vamos ficar lá. de bem com a Aí, galera, como é que você pô, falou? Caiado, Você falou pra dá mim uma o quê? respirada aí, Caiado. Agora chegou a minha vez, cara. Você falou pra mim que eu faltei com a verdade. Como é que foi a história do Marçal? Que eu fui desonesto com a verdade? Eu falei, você foi desonesto com a ordem dos fatos. Desonesto com a ordem do fato. Da mesma forma, cara, Isso. com todo o respeito você sendo meu convidado, né, que eu te devo isso, né? Eu sou o host aqui, eu sou o teu pode anfitrião. falar, mano. Não relaxa aí, eu não pego pilha, não. Fala aí, pô. Bigodinho, mas é o seguinte, cara. Fala aí. A honestidade com a ordem do fato é o seguinte, pô. O Caiado, ele não foi um ato dele, né? Vem da Assembleia, não é isso? Sim, vem da Assembleia. E ele, porra, tu imagina se ele veta, porra, uma homenagem pro Gilmar Mendes, pô, ministro da Suprema Corte, de uma ação que veio da Assembleia. Entendi. Faz E sentido? do Flávio Dino também, né? Oi? Com os dois. E também do Flávio Dino. Não, sim, cara, mas assim, foi um É movimento isso, dele. se ele veta ambos. Mas Pois foi um é, movimento... agora que curioso, né? Na hora de analisar o Caiado, a gente consegue olhar os e se fizesse Não, isso, não é né? isso, Tu já cara. imaginou no custo político disso? Não, mas eu consigo, pô, com nesse certeza. caso, vê coisa. Mas, e aí eu jogo pra você o que você falou. E o eleitor médio? Manda. A essência, os valores. Mas olha só. Eu concordo com você, Vem cá, eu concordo. vem cá. Que tem que contar pro pessoal. Você, uma coisa. Tá Não é isso, cara. Aí vamos lá. Vamos ser desonestos com a ordem dos fatos por descuido. Beleza. Agora, o que eu tô te dizendo, você espera uma lealdade do policial ou do bandido? Do policial. E eu não tô óbvio. chamando o Caiado de bandido, irmão. A questão é, Sim, o Caiado sim. nunca vendeu pro público uma rivalidade com o STF. O Caiado nunca vendeu pro público valores que o Bolsonaro vendeu. Então, assim, pesa mais pro Bolsonaro do que pro Caiado. O Caiado é um político. O Caiado é um típico político, né? Que hoje, por sinal, eu sei que é caro para mim, é caro para você, mas para muita gente no Brasil, o eleitor médio, ele tá preferindo um perfil padrão Caiado do que um padrão Bolsonaro, porque o padrão Bolsonaro deixou muitas dores, né? Tem muitas cicatrizes do padrão Bolsonaro. O clima belicoso, ele fala, cara, não aguento mais tanta confusão, quero um pouco de paz. Então, assim, cara, o movimento do Caiado aconteceria no Rio de Janeiro, aconteceria em qualquer outro estado. Até em São Paulo. Ué, o Tarcísio foi lá, apertou a mão do Lula, apertou a mão do Dino. Ele vai fazer o movimento político com todos esses caras. Aí agora nós vamos, julgar e condenar o Caiado, que não prometeu nada pra ninguém, que não vendeu esse peixe, que não construiu essa narrativa. Quem construiu foi o Bolsonaro, pô. Mas eu não tô julgando o Caiado. Eu te falei assim, porque eu acho que a liderança de Bolsonaro ainda é melhor. E eu te falei, irmão, contra Lula é Caiado na cabeça, contra Lula é Ratinho Júnior na cabeça, contra Lula é Tarcísio na cabeça, até o Zema. Até o Zema na cabeça. Eu não tenho esse problema. Se tu fosse hoje, na construção de hoje de país, é isso aqui. Pra mim, o que tem hoje no país, o desenho, é esse aqui. E se o Caiado, porque a gente tá falando aqui, a gente tá discutindo coisa que não depende nem de mim nem de você, e a gente nem sabe. Porque eu realmente não sei. Eu não sei. Realmente não sei, cara, de coração, o que é que passa na cabeça dessa galera. E se já tiver, por exemplo, um acordo, Bolsonaro e Caiado fingirem que estão brigados, mas na verdade estão juntinhos, porque vão fingir que tá brigado, que é pra ninguém ir pra cima do Caiado, pro Caiado continuar de boa. Fica de boa aí, Caiado, com a corte, com o judiciário, lá na frente te apoio. E se tiver um acordo desse? O Brasil, do jeito que é, impossível nada é. Eu não acho que isso tenha. Mas só pra colocar assim, porque a gente tá discutindo aqui, às vezes, alguns assuntos, a gente não vai ter a resposta final. A gente vai fazer nossas confabulações, tentar ver aqui as discussões, mas são assuntos, né, que projeta um cenário que é importante pra gente, né, cara? Sim. Que é caro pra gente, que é 2026, né? E isso vai, assim, o país que nós estamos vivendo agora, a gente não consegue tratar de determinados temas, a gente fica preocupado se a qualquer momento a gente pode ser incluído no inquérito desse aí, numa coisa, né? Então,
A gente não tinha esse ambiente no passado, né? A gente quer voltar e isso foi provocado pela política e, ao meu ver, isso tem que ser corrigido pela política. Então, Agora, assim, esse movimento não é nem a primeira vez que isso acontece. E isso é meu temor. Porque quando aconteceu das outras vezes na história do Brasil, cara, sempre que meio que foi resolvido contra a vontade popular. Sempre numa grande coisa. Esse movimento, assim, meio que imprensa, indo pra cima, começando a bater, é muito similar à queda do Jango, né, do João Goulart. entendo, Muito total. similar. E na rua, ele teve aquela fala, o comício da Central do Brasil. Ele falava o que estava acontecendo. Você pode discordar do Vargas também. Teve essa pressão contra o Vargas. Com o próprio Jânio, na época do Jânio, o jornal mais famoso do Brasil na época de audiência, né, era o Repórter Esso. O Repórter Esso era ligado às petroleiras, né, internacionais. E aí, o que os caras fizeram? Eles tinham um prêmio Esso de imagem. Aí a imagem mais famosa do Jânio Quadros, que é ele com a mão para um lado, mão para o outro, cabeça para um lado, pé para um lado, pé para o outro, tudo torto, ela ganhou destaque porque ela ganhou o prêmio Esso, para falar que era um governo sem rumo. Uhum. E aí, tanto que quando o Jânio cai, ele fala, eu caí por causa de forças. Acho que ele falou forças ocultas ou forças terríveis. Enfim, ele usou um desses dois termos. O Repórter Esso pegou o termo e distorceu para falar outra coisa. Então, até a narrativa da queda dele foi moldada meio que pela imprensa. Então, você vê, é um cenário muito complicado. O que a gente está lutando diante de nós é muito grande, e aí talvez o foco, presidente, eu acho que a gente não vai ter o Lula. Eu realmente acho que não vai ter o Lula. Eu acho que não vai ter o Lula. E vai ficando dessas opções que tem na mesa. O que a gente devia talvez estar debatendo é agenda legislativa. Agenda legislativa. Porque muitas vezes a coisa não anda e não ganha destaque porque os parlamentares não estão colocando essas coisas para andar. Olha, eu duvido que tu tenha encontrado alguma pessoa da dita direita que tu já entrevistou que não tem algum tipo de aversão pelo globalismo. Acho que é unânime, né? Todos são contra. Sim. Tu já viu alguém dessa turma, por exemplo, falar do prédio de lei do Felipe Barros, que é para colocar um freio na doação internacional que chega para as ONGs? Todo mundo da direita tá falando, Jorge Soros, olha o que o Soros fez. O Enéas já falava da penetração do Soros no Brasil. Cara, tem um projeto de lei como esse lá no Senado, para limitar acima de 100 salários mínimos de doação, tem que ter um parecer favorável do Ministério da Justiça, e a depender, o Felipe Barros coloca lá, pode incorrer com crime de responsabilidade, ou seja, pode ter até impeachment, a depender do tipo de doação, se você conseguir comprovar que foi atentatória à soberania nacional, descrevendo lá o conceito que seriam os setores estratégicos do Brasil. Cara, é uma pauta que seria importante, mas por que ninguém dá atenção para uma coisa como essa? Trazendo aqui uma coisa concreta. Eu adoro falar dessa pauta nos meus vídeos. Falo, gente, vocês falam que estão lutando liberdade de expressão, querem ver as coisas melhorarem. Então trabalhem para enfraquecer quem está tirando a liberdade de vocês. E a gente precisa da agenda legislativa. Imagine Caiado, Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior, Cachorro Caramelo, com 150 deputados e 30 senadores. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Cara, a questão... Pode ser, mano, a maior liderança do mundo não vai mudar. Eles precisam do legislativo, a gente tinha que ter esse foco grande. Cara, olha só. Se o Lula consegue, o Caiado consegue também, e o Tarcísio também consegue. Quem não consegue é quem vendeu o peixe, que o Centrão só tem vagabundo, e que não dá, que é toma lá da cá, que é conversa. Esse é o erro. E assim, cara, eu não quero mais falar de Bolsonaro, mas assim, o Tarcísio chega lá. Quantos deputados o Tarcísio tem na base dele? Quantos deputados republicanos fez? Ou o PL fez em São Paulo? Eles têm maioria? Muito provavelmente, eles isoladamente não têm... O Tarcísio tem maioria. Não, hoje. não. Ampla maioria. Eu entendo, mas Em tem São Paulo, maioria. tem ampla maioria Tem na maioria por quê, cara? Porque o PP tá junto. Porque o PSD tá junto. Concordamos com isso? Em São Paulo? Sim, concordamos isso. Por isso que tem maioria. E o Lula tem a maioria também, porque o PSD tá junto. Porque o republicano tá junto. Então, assim, cara... Mas aí depende, cara. Porque assim, a pauta que eu acho que você defende, eu não acho que o Tarcísio vai conseguir a maioria. O Tarcísio vai ter maioria para uma agenda de privatização. O Tarcísio pode ter maioria, talvez, numa agenda de reforma administrativa. A reforma administrativa é importante. Tem que ter, porque o custo do Brasil está muito alto. Para isso, acho que tem maioria. Sim. Eu não acho que vai ter maioria para você começar a trabalhar coisas relacionadas, sei lá, velho. O cidadão comum poder ter uma ferramenta para se defender.
Eu não acho que vai ter maioria Não, pra tudo isso. bem. Nem vai ser a Assim, pauta benquista, tá de entendendo? fato, esse caminho é um caminho mais longo. Mas você consegue nomear um PGR, porra, que te agrade, você consegue nomear um ministro do STF que te agrade, porque você vai passar. Você consegue fazer outras coisas. Agora, tu não fazer nada. Mas, cara, como é que não fez nada, irmão? Não. Calma aí, Olha, pô. eu sei, mas a Calma gente vai aí, voltar. O eu que tô você te tá falando do dizendo, você não Centrão, conseguir muita fazer coisa nada, porque assim, passou. tudo que não ficou, o que deveria ter ficado, o que era assim, o básico, né? Você nomear, porra, 2 caras pro STF, 2 caras pra você ter 2 seus, né? Agora, o Bolsonaro não conseguia. Por que o Bolsonaro não conseguia? Porque não tinha maioria, porque não passaria. Eu te questionei, porra, então por que ele não votou o primeiro dele, teve o desgaste político? Por que ele não chamou plebiscito ou qualquer coisa do tipo? Então, assim, uma série de medidas que tem um desgaste muito grande, mas que quem votou queria ver aquilo porque foi prometido, cara. Eu prometi fidelidade em casa, cara. Tem um monte de gente que não prometeu fidelidade. Boa, eu Tem um monte de entendi. Eu não camarada aí tô que tá na falando, mas eu rua tô falando do traindo, Bolsonaro. curtindo a vida que a mulher tá Então, aceitando. Tá dentro do eu sei. combinado, entende? Beleza. Se você tá falando assim, ó, o Tarcísio vai conseguir colocar um cara alinhado a ele, beleza. Mas não vai ser nada Ok. da gente, eu entendi. Mas eu tô falando assim, galera, ó, se vocês estão preocupados com a agenda ideológica mais à direita, vai ser pelo legislativo. Não é pela presidência da República, é pelo legislativo. Bolsonaro conseguiu o apoio do PP, apoio do PSD. Para quê? Para reforma da Previdência, para o marco do saneamento, por marco de ferrovias, marco da cabotagem. O pacote econômico, nossa, tinha muito apoio. Mas ele não foi Mas eleito para as por isso, questões né? ideológicas, Ele não ganhou os votos, ele não foi eleito com essas promessas, concordamos? Ele foi eleito Bolsonaro, com outras ele foi eleito promessas. bastante com a questão da agenda ideológica. Isso. Bandido bom é bandido Ele foi debaixo da eleito. terra. Se a Faz campanha, coisa. se a base da campanha dele fosse, ó, eu vou fazer o marco ferroviário, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Ele não teria sido eleito. Ele foi eleito porque ele era o tiozão Talvez. do churrasco que comunicava com o povão e prometia o que o povão queria. Certo? Sim. Esse é o problema. Beleza, cara. Só que Então, mas é isso. Aí, Glauber, a gente vai voltar naquela. Galera, ó, povão, o que vocês querem é impossível, sabe? Então, é mais beleza. honesto, não é? Tu não acha? Cara, pode até ser, Glauber, mas até pra você ser desonesto tem que vencer a eleição. Vencer a eleição, às vezes, é mais importante. Vai me impedir que o Haddad... Será que alguém que não fosse Bolsonaro conseguiria tirar do Haddad aquela eleição? O Lula tinha muita popularidade ainda naquela época. Será que alguém conseguiria tirar? Pô, o Haddad teve Será 47 milhões, né? Pra tu ver a força do cara, né? Sabe? E Haddad era um Zé Ninguém, cara. É, Haddad era um Zé Ninguém, pô. Um não ganhou prefeito reeleição mal na avaliado em prefeitura. São Paulo. Sim, Perdeu entendo. na prefeitura. Tá entendendo? Concordo, Então, assim, concordo. eu entendo, cara. Ah, Bolsonaro prometeu isso, não fez, beleza. Beleza, cara. Então, assim, vamos botar outro, então, que ele vai falar, eu não vou fazer nada. Pronto, então vou botar nesse cara que vai falar que não vai fazer nada. Pronto, então nada mudou também. Pronto, e ninguém vai ficar frustrado. Sim. Mas também não vai acontecer nada. Então, beleza, se o pensamento é esse. A minha preocupação hoje, eu já te falei, quero ver crescer no Brasil um movimento similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos, Portugal, um olhar para a nação. Fala assim, ó, irmão, temos que nos preocupar com o Brasil. O que importa é o interesse do Brasil. Eu não quero saber o que é bom para os Estados Unidos. Eu quero saber o que é bom para o Brasil. Tô cagando pro Trump. Eu tô cagando para todo mundo. Eu quero saber o que é bom pro Brasil, irmão. Ah, tá tendo um conflito lá em tal país. Também tá tendo na África, tá tendo lá. Se virem. O Brasil tem uma guerra civil acontecendo na segurança pública. A gente vai resolver como? Perfeito. Eu sigo cobrando, eu pergunto para os deputados, vem cá, qual o plano de vocês para segurança pública? Outro dia eu fiz a provocação pra galera, falei, gente, vem cá, se vocês tiverem o poder de nomear o que vocês quisessem, vocês vão fazer o que na educação? Qual o plano de vocês na educação? Porque não doutrinar não é um plano. Doutrinar é só uma obrigação. Qual é o plano? Qual é o plano de vocês? Vamos botar quem? Não, beleza, vamos botar o Nadalim. Tá, a gente tem um nome, sabe, de alfabetização de criança. E o Nadalim, ele é bem claro, ó, minha área é essa, alfabetização infantil. Ele sabe do que ele é bom e trabalha naquilo. E o resto? Quem que vai ser o ministro da Educação? Quem que vai ser os secretários da pasta? Qual o programa que vai ser implementado? E essas discussões, cara, o cara que foi eleito, ele não vai ter a resposta para tudo. É impossível uma pessoa ter a resposta para tudo. Trump não tinha resposta para tudo.